Mais uma aula hoje. Então, agora vocês vão pegar a apostila de Geografia. Eu vou abrir aqui, a página é 267. Na verdade, nós vamos para 266, tá? A 267 são as atividades que são baseadas na página 266. Prestem muita atenção na explicação, muita mesma. Nem que na hora que vocês forem responder, volta no vídeo, tá? Porque como vai ser bastante análise de mapa, vocês vão usar muito a minha explicação para responder as questões, tá bom? Então vamos lá. A população brasileira está distribuída por todo o território do país. No entanto, essa distribuição não é homogênea, ou seja, aqui nós temos o mapa do Brasil que mostra a quantidade de habitantes de cada região. E quando fala que ela não é homogênea, por que fala que não é homogênea? A palavra homogênea significa igual. Então, por exemplo, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Se a população fosse dividida igualmente entre as 5 regiões, seria homogênea. Mas não é assim que acontece. Tem regiões que são mais populosas. No caso das 5 regiões, as mais populosas do nosso país é a região do Nordeste, que é essa região aqui, tá? É a região Sudeste, que inclusive é onde nós estamos, no estado de São Paulo, e a região Sul. São as 3 regiões onde se concentra a maior população do nosso país. As regiões Centro-Oeste e Norte é onde tem menos concentração. Como que a gente pode ver nesse mapa essa informação? Então, aqui, ó, observe no mapa que as áreas mais claras indicam proporções do território pouco habitadas. Já as áreas com tons mais escuros indicam as proporções que tem mais habitantes no território. Então, aqui, ó, quanto mais escuro, maior o número de habitantes. Então, ó, mais aqui seria por habitantes por quilômetro quadrado, ó, mais de 100, entre 25,1 e 100, tá vendo? Entre 10,1 a 25, 1,1 a 10, menos de 1,1. Então, quanto mais escuro é onde tem mais habitantes. Então, notem, por exemplo, o nosso estado de São Paulo aqui, ó, ele é, ele é aí um estado com uma grande concentração de habitantes. Ele tem até áreas vermelhas, tá vendo? As áreas vermelhas é a que tem mais ainda, ok? Muito bem. Por enquanto, para grifar, pessoal, aqui não precisa. Vamos para cá. Conforme é possível observar nos mapas, algumas localidades do Brasil apresentam uma alta concentração populacional, enquanto outras concentração mais baixa. No caso aqui desse mapa, essa faixa amarela aqui, ó, a faixa indicada no mapa concentra 58% da população brasileira. Note que é a faixa litorânea, tá vendo? Ela vai desde lá de cima e vem até aqui o sul. Então, a faixa litorânea aqui, ó, é onde tem a maior concentração. Vocês sabem que isso também tem uma explicação histórica. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, né, eles se fixaram no litoral. Eles fixaram bem no litoral, principalmente porque a principal economia do nosso país era a cana-de-açúcar, que se desenvolvia muito bem nessa região, né? Estou aqui, até na nossa região aqui, a cana-de-açúcar, ela é muito presente, né? E por muito tempo os portugueses fixaram nesse litoral, formaram aí a população brasileira, formado por indígenas, europeus e africanos, muito mais para frente que eles foram indo para o interior do país, né, que seria mais para cá, certo? Então, uma das explicações dessa concentração também é histórica, tá? Começa lá atrás. É claro que na geografia nós explicamos principalmente a questão das migrações, as pessoas saírem dos estados e irem para outros, e a grande população, um grande número, né, de pessoas vem para essa região. Então, tem essa explicação também. Mas uma curiosidade aí é que existe também essa explicação histórica. Beleza? Continuando. Deixa eu baixar aqui. Ó,
aqui nós temos, para você saber mais, que é a densidade demográfica, que é a população relativa. Podemos visualizar como que a população se distribui pelo território. Então, densidade demográfica é como que essa população está distribuída em um território. No caso nosso, nós temos essas regiões que são mais populosas que as outras. Então, analise os mapas dessa página, os dois mapas, né? Aquele maior com as cores vermelha e laranja e a da faixa litorânea. Onde está concentrada a maior parte da população brasileira? Na faixa litorânea ou no interior do país? Acabei de explicar na explicação, hein? A maior concentração de pessoas em Goiás ou Roraima? Então, você vai lá no mapa, aqui, vai procurar Goiás, vai procurar Roraima. Não vou mostrar, quero que vocês procurem. A professora está em sigla, então vamos pesquisar a sigla. Vai aí na internet, escreve lá Roraima. Qual que é a sigla de Roraima? Aí você vai lá e procura, tá? Não vou falar, não. Então, você vai achar, né, onde que tá Roraima, onde que tá Goiás, e vai ver qual das duas é mais populosa. Lembrando que a mais populosa é onde as cores são mais escuras, tá bom? Continuando. Qual desses estados apresenta menor densidade demográfica, o Rio de Janeiro ou o Amazonas? Então, volta lá novamente, está em sigla, então vê como é a sigla do Amazonas, vê como é a sigla do Rio de Janeiro, para você poder achar no mapa, tá? Posso até ser boazinha com vocês e procurar na internet uma tabelinha de sigla e mandar no grupo, tá? É bom porque aí vocês também estudam as siglas dos estados, certo? Então, aí você vai ver qual que tem a menor densidade demográfica, né? Onde tem menos população. Não sei se na hora que eu li ali eu acabei falando maior. Se eu falei maior, vocês me desculpem. Se eu falei menor é porque eu fui explicar o mapa e aí acabei me perdendo aqui. Então, no caso da letra B, é a maior, qual que é maior? Goiás ou Roraima. E no caso da letra C, qual que tem menos, né? Menor densidade demográfica, menos população. Rio de Janeiro ou Amazonas, tá? D. Elabore um texto descrevendo como está distribuída a população no estado onde você vive. Então, é o estado de São Paulo, que eu já mostrei para vocês. Vocês vão escrever se o estado de São Paulo tem bastante pessoas, se é um dos estados mais populosos ou não, se tem bastante habitantes. Você vai escrever nessas linhazinhas aí, certo? Agora a gente vai ver o movimento da população brasileira. Então, nós temos um grande movimento da população brasileira dentro do nosso país. O que que isso significa? Pessoas que saem de um estado para o outro. Por exemplo, se você perguntar aí na sua casa, pode ser que o seu avô, avó, pai, tio, alguém pode ter vindo de um outro estado. No caso da minha família, tanto a do meu pai quanto a da minha mãe, todos vieram do Paraná. Então, eles fazem parte dessa migração do Paraná para o estado de São Paulo. O nosso estado, pessoal, é o estado que mais recebe pessoas de outros estados, tá bom? Porque é um estado que tem uma economia muito boa, que gera muito emprego, que tem muita oportunidade. Então, as pessoas vêm muito para o estado de São Paulo. No caso da minha família, eles vieram para trabalhar nas lavouras de cana mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês grifem esse último parágrafo aqui, ó. Os deslocamentos da população que ocorrem dentro de um país são chamados de migrações internas. Guarda muito bem isso. Migrações internas, porque ocorre dentro do nosso país, tá? Os deslocamentos de população com direção a outros países são chamados de migrações externas. Então, migração interna é quando muda de um estado para o outro, aqui, de um município para o outro, né? Fica aqui dentro do país. E externa é para fora, tá bom? Nós temos também um grande deslocamento do campo para a cidade, da cidade para o campo, também tem esse tipo de deslocamento, precisa ser de um estado para o outro, né? De uma cidade para outra. Dentro de uma mesma cidade pode acontecer, de eu morar no campo, o pessoal do campo morar na cidade, também tem. Isso também é um exemplo de migração, de deslocamento de população. Aqui, ó, esse mapa mostra os brasileiros vivendo no exterior. Esse mapa é de 2016.
Então, os países onde tem essa coloração verde escura é onde tem a maior concentração de brasileiros, certo? Aqui, observando esse mapa, nós temos algumas legendas que vocês vão usar para responder as questões. Então, o Paraguai tem 332 mil brasileiros aproximadamente, então tem bastante aqui no Paraguai, ó, tá vendo? Ele tá verdinho. Os Estados Unidos, ó, cerca de 1,4 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Portugal, Reino Unido, Angola. Lembrando, pessoal, ó, atenção aqui. Continente americano, certo? América do Norte, América Central, América do Sul, continente africano, África, Europa, continente europeu, Ásia, continente asiático, nós temos aqui o Japão, também tem bastante brasileiro, e Austrália, continente é a Oceania, tá? Então tem bastante brasileiro na Austrália também. Então, quanto mais verde, mais brasileiros tem. Então, a gente pode citar aqui os Estados Unidos, né? Paraguai também, Portugal, Reino Unido, tem bastante brasileiro. Vamos lá para as questões. Em qual país do mundo vive a maior quantidade de brasileiros? Falei para vocês, né? Qual país, né, tem maior quantidade de brasileiros? Desses que eu citei, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Angola, Austrália, qual que tem mais habitante brasileiro? Qual país sul-americano se destaca por abrigar muitos brasileiros? América do Sul. Então, qual país aqui da América do Sul tem bastante brasileiro? Fora o Brasil, né? Tá aqui de laranja. Há brasileiros vivendo na África. Então, aqui nesse continente africano, tem brasileiro? Que país que eles estão morando? Só escrever. Agora sim, vamos prestar muita atenção nesses mapinhas aqui que vocês vão usar muito para fazer as atividades. Então, no Brasil, houve muitos fluxos de migrações, certo? Ao longo aí do século XX. Então, aqui, ó, nós vamos grifar por quê. Aqui é o porquê que eles se deslocam. Então, geralmente, pode grifar, tá? Geralmente, as pessoas migram para buscar melhores condições de vida, trabalho em outras localidades. Durante as décadas de 50, 60, 70 e 80, muitos nordestinos vieram em direção ao sudeste e norte. Então, aqui, ó, nós temos o mapa, 1950, 1970. Então, aqui você tem muito nordestino vindo para o sudeste, principalmente São Paulo. Olha como tá a flechinha aqui, ó. Por que que ela tá grossa assim? Porque eles saíram de todos esses estados aqui, ó. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, vieram para a maioria aqui, né, para o estado de São Paulo. Então, teve uma grande migração para o estado de São Paulo por conta de melhores condições de vida. Aqui, ó, as setas dos mapas também indicam o fluxo de pessoas que se dirigiram do sul para o norte e o centro-oeste, do sudeste para o centro-oeste e o norte, entre outros. Então, não teve só essa migração, né, do nordeste para o sudeste, nós temos aqui também do sul para o norte, nós temos o nordeste para o norte, tá vendo? Nós temos aqui nordeste para o centro-oeste, então nós temos outras migrações também, mas aqui tem a maior concentração aqui, vocês podem ver que é do nordeste para o sudeste. Agora aqui, nós temos um outro mapinha aqui, ó. Olha lá, esse aqui. Tá vendo? Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Tá vendo essas flechinhas menores? Então, notem que as migrações também ocorrem entre um estado e outro ali lado a lado. Tá vendo? Bem pertinho. Nós temos também essa migração. Ó, note que o Nordeste deu uma diminuída, mas ainda continua forte a sua migração aqui para o estado de São Paulo. Nós temos aqui uma migração do Rio Grande do Sul para regiões aqui também do centro-oeste, do norte, da região sul, a caminho. Nós temos também do nordeste, a caminho do norte. Se a gente comparar esse primeiro mapa
Com esse, as migrações elas aumentaram, né, de um estado para o outro, digamos assim. Então, aqui, ó, note que focou muito aqui nessas regiões Nordeste, Sul, Sudeste. Aqui você já tem migrações do Norte, do Centro-Oeste, né? Já tem um maior fluxo para outras regiões também. Mas a concentração ainda, vocês notam que continua nessa região Nordeste, Sudeste e Sul. E aqui nós temos a de 1980 a 2010. Olhe isso aqui, pessoal. Como aumentou novamente aqui do Nordeste e Norte para o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, do Sul para o estado de São Paulo. A gente tem aqui um grande fluxo migratório principalmente entre essas três regiões, o Nordeste, o Sudeste e o Sul. E nós temos essas pequenas migrações aqui no Norte, tá vendo? Para esses estados vizinhos, certo? Muito bem. Quais regiões receberam migrantes no período de 50 e 70? Então, você vai olhar esse mapa aqui, 50 e 70. Quais foram as regiões que receberam mais migrantes, né? Que as pessoas vieram mais. Lembrando que essa região aqui de cima, que eu estou mostrando aqui na flechinha para vocês, Nordeste, Sudeste, e esses três últimos aqui, Sul, o meio aqui é Centro-Oeste e aqui é o Norte, tá bom? Eu não sei se tem um mapa na apostila das regiões. Depois eu dou uma olhada e mando no grupo. Se eu não achar nenhum mapa na apostila que tem só as 5 regiões, porque eu acredito que não. Nós estudamos as 5 regiões no ano passado. Então, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Eu vou pegar uma imagem e vou mandar no grupo para vocês conseguirem detectar as regiões, para vocês conseguirem responder essas atividades, tá? Aí vocês comparam o mapa que eu mandar no grupo com o mapinha aqui, para vocês saberem se é região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então, fica combinado assim, vou mandar lá no grupo, tá? Então, as regiões que receberam migrantes nesse período, para qual estado se direcionou o maior fluxo entre 50 e 70? Então, aí já é o estado, já falei dele, o estado que mais recebeu migrantes. No período de 1970 a 1980, quais estados da região norte receberam migrantes? Então, vamos voltar aqui, ó, 70 e 80. Esse aqui, ó. Então, quais são esses estados da região norte? Vocês vão olhar aí a região norte no mapinha que eu vou mandar para vocês e vão colocar para mim quais são esses estados. Como que eu descubro os estados? Tem que pesquisar a sigla para saber que estado que é, tá? Que recebeu mais imigrantes. Lembrando que como você sabe se recebeu ou se saiu? Onde está a flechinha é onde foi, onde a pessoa foi, certo? Então, ela está indo naquela direção. Então, por exemplo, aqui, ó, saiu aqui da Paraíba e foi até o Acre, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, saiu de Pernambuco e foi para São Paulo. Então, onde está a flechinha é onde eles chegaram, ok? E onde não tem a flechinha é de onde eles saíram. Entre o final do século XIX e início do século XX, o fluxo populacional interno do Brasil se modificaram. Com base no mapa das imigrações 1980 e 2010, responda: quais regiões estão envolvidas nos fluxos migratórios internos? Então, você vai nesse último mapinha aqui. Quais regiões estão envolvidas, né? Onde tem maior número de fluxo migratório, né? Onde está bem concentrado essas flechas aqui. O Nordeste recebeu algum fluxo migratório no período? De quais regiões? Então, o Nordeste teve pessoas que saíram e foram para o Nordeste recebeu pessoas nesse período de 1980 e 2010. Então, por exemplo, vamos voltar lá. Ó, o Nordeste é aqui.
O Nordeste recebeu imigrantes? Imigrantes não, né? Migrantes. Recebeu migrantes ou saiu? Lembra da flechinha, tá? A flechinha é sempre a direção que vai a migração. E C. Que diferenças você observa no mapa do período de 1980 e 2010 em relação aos mapas do período anterior, no que diz respeito às migrações internas? Então, você vai fazer uma comparação dos três mapas. Aqui a gente pode ver. Você acha que aumentou ou diminuiu? Daqui para cá, daqui para cá. O que você acha? Então, você vai analisar e vai escrever como que foi. Olha minhas cachorras atrapalhando a aula. Como que foi essas migrações internas comparando os três mapas, tá bom? Falta 2 páginas só. Aqui, vocês vão completar esse texto vendo assim, onde que o Antônio de Souza, que é esse personagem, onde que ele nasceu, para onde que ele se mudou, onde que você vai ver isso aqui? Aqui, ó. Onde ele nasceu, começa sempre assim. 1, para onde ele foi? 2, para onde ele foi depois? 3, para onde ele foi depois? 4. Então tá certinho a migração que ele fez. Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então desse estado para esse, desse estado para esse e desse estado para esse, certo? Então aí é só você completar no textinho, certo? As migrações de Antônio podem ser classificadas como externas ou internas? Externa é fora do Brasil, interna é dentro do Brasil. Ele foi para fora ou ele continuou aqui dentro do Brasil? Quais produtos ele e a família cultivaram nos estados para os quais imigraram? Tá no textinho. Então, ele foi para um estado, o que ele foi plantar lá? Né? O que a família dele foi cultivar lá? Então, as informações estão aqui. Lembrando que para a resposta ficar correta, você tem que colocar certinho a sequência migratória dele, tá? De um estado para o outro, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Para vocês também acertarem aqui essa questão 3. Agora, no caso aqui da pesquisa, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver se tem alguém da família de vocês que veio de um outro estado, de um outro município, e vai fazer essas perguntas aqui. Então, você vai pegar uma folha de algum caderno que você tem aí, certo? Você não precisa escrever a pergunta. Você pode numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, lá na folhinha, você coloca número 1, o nome da pessoa, número 2, a idade, número 3, o estado que nasceu, o município que nasceu, o motivo da mudança, o que achou quando chegou nesse novo local, quais as dificuldades para se adaptar neste local, gostaria de voltar para o lugar onde você nasceu. Então, responde na folhinha, e aí vocês fazem o seguinte com essa folhinha. Vocês vão passar um risquinho de cola só aqui em cima nessa beiradinha e colar a folha e dobrar, tá bom? Então, fica combinado assim. Vou mandar então no grupo as siglas dos estados para vocês conseguirem identificar e o mapinha das 5 regiões, beleza? Fica combinado assim. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse conteúdo, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, vocês sabem que eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.